Sufismo. Wikipédia. O sufismo, em árabe, Rumenais, Tasawwuf, em persa, Rumenais, Sufigari, é conhecido como a corrente mística e contemplativa do Islão. Os praticantes do sufismo, conhecidos como sufis, procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus, utilizando-se das práticas espirituais transmitidas pelo profeta Maomé, com destaque para o zikr, a lembrança de Deus, orações e jejuns. Também incorpora práticas, como cânticos, música e movimentos, cuja legalidade é objeto de divergência de opinião entre teólogos e jurisprudentes islâmicos, de diversos países islâmicos, na interpretação da Sharia, a lei divina. A ascensão da civilização islâmica coincide fortemente com a disseminação da filosofia sufi no islamismo. Uma disseminação do sufismo foi considerada um fator definitivo na disseminação do Islã e na criação de culturas islâmicas integrais, especialmente na África II e na Ásia. Entre os grandes representantes da mística islâmica, incluem-se sufis iniciais como Rabia de Bassorá, santa do século VIII, além de Hassani de Bassorá, Junaid de Bagdá, Bajazeto de Bastão e Dhul-Nun do Egito, o místico Al-Mansur al-Alaji, martirizado em Bagdá no século X por ter dito, em estado de êxtase, "Eu sou a verdade", o grande sufi metafísico Ibn Arabi, século XIII, autor de diversas obras influentes, entre elas as Revelações de Meca, Al-Ghazali, Rumi, Attar, os Sheikhs Shadili, Darqawi, Al-Alawi, entre outros. Poetas e filósofos sufistas como Ibn Arabi III Kojak Meyassawi, Rumi e Attar de Nishapur aumentaram bastante a disseminação da cultura islâmica na Anatólia, Ásia Central e Sul da Ásia 4-5. O Tasawwuf, palavra árabe que designa o misticismo e esoterismo islâmicos, é conhecido no Ocidente como sufismo. Há duas correntes principais de entendimento islâmico, o sunismo e o xiismo, sendo que o sufismo é observado com mais vigor na corrente sunita. As ordens sufis, turuk, podem estar associadas ao Islão sunita ou xiita, pois não se trata de uma divisão dentro do Islão, mas sim a uma visão interior, esotérica, da vida e do ser. 7. O pensamento sufi se fortaleceu no Médio Oriente no século VIII e hoje encontra-se por todo o mundo. Na Indonésia, assim como muitos outros países da Ásia, Oriente Médio e África, o islamismo foi introduzido através das ordens sufis. Entre as confrarias sufis mais conhecidas no Ocidente contemporâneo, destacam-se a Mevlevia, estabelecida por Rumi em Konya, na Turquia, no século XIII, a Shadiliya, estabelecida também no século XIII pelo Sheikh, mestre espiritual, magrebino Imam Shadili, a Tariqa Alawiya, fundada pelo Sheikh Ahmad al-Alawi no início do século XX, em Mostaganem, Argélia 8. Em resumo, o sufismo é um ramo do conhecimento no Islão, que trata dos aspectos internos da prática e da ética religiosas. Por aspectos internos, entenda-se o que se refere não somente às intenções, sentimentos e consciência, mas também aos aspectos mais intensos e profundos da espiritualidade, e em última instância ao coração. Índice 1. Etimologia. 2. Sufi, a flor do Oriente. 3. O caminho sufi na história do homem. 4. Ordens sufis. 5. Bibliografia. 6. Referências. 7. Ligações externas. Etimologia. Uma das teorias para alguns autores é que a palavra sufi é oriunda de suf, que significa lã em árabe. Aparentemente, os primeiros praticantes tinham por hábito vestir-se com lã,
como forma de demonstrar a sua simplicidade, sendo provavelmente influenciados pelos ascetas cristãos da Síria e da Palestina. Alã possuía também uma conotação espiritual nos tempos pré-islâmicos. Para outros autores, a origem deve ser procurada na palavra árabe sefa, que significa pureza. Seja como for, para os grandes estudiosos de linguística, estas palavras têm origem no egípcio antigo, já que o árabe é um idioma substancialmente de influência egípcia, onde o radical sf tem como significado pureza. Portanto, a palavra sufi é de origem substancialmente egípcia, mas isto não quer dizer que o sufismo seja egípcio, e sim que teve sua base lá, pois o sufismo é atemporal, embora tenha conexões profundas com a sabedoria de todas as grandes culturas do passado, tais como a egípcia, a celta, a persa e afins. A forma como se conhece hoje mais divulgada é a da ortodoxia muçulmana e foi dada pela revelação recebida pelo profeta Maomé e estruturado no século XI d.C. Sabemos que existem vários santos sufis muito anteriores a esta data, entretanto foi a partir do século XI que as escolas sufis começaram a se organizar como se apresentam nos modelos atuais. Sufi, a flor do Oriente. Conhecido por muitos como o misticismo do Islão, o sufismo é uma filosofia de autoconhecimento e contato com o divino, através de certas práticas as quais nem sempre seguem um padrão fixo e frequentemente parecem incompreensíveis a um observador que esteja fora do contexto de trabalho. Estas práticas devem ser aplicadas por um professor. Os sufis acreditam que Deus é amoroso e o contato com ele pode ser alcançado pelos homens através de uma união mística, independente da religião praticada. Por este conceito de Deus, foram, muitas vezes, acusados de blasfêmia e perseguidos pelos próprios muçulmanos esotéricos, pois contrariavam a ideia convencional de Deus. Al-Mansur al-Halaji, século X, um dos grandes representantes do sufismo, foi executado, pois ensinou, em estado de êxtase, que Deus e ele eram um, que havia atingido a identidade suprema. Como o ideal do sufismo era ascético, acreditavam que Jesus era tão importante quanto Maomé, que o Alcorão era tão essencial quanto a Bíblia ou a Torá. Quase um século e meio depois, Al-Ghazali, um dos maiores pensadores do mundo e seguidor sufi, disseminava a ideia de que a verdade mística não pode ser aprendida, mas sim experimentada por meio do êxtase. Para os sufis muçulmanos, a origem histórica da sua religiosidade pode ser encontrada nas práticas meditativas do profeta Maomé. Este tinha por hábito refugiar-se nas cavernas das montanhas de Meca, onde se dedicava à meditação e ao jejum. Foi durante um desses retiros que Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe comunicou a primeira revelação de Deus. Encontramos seguidores desta corrente em todos os segmentos sociais: camponeses, donas de casa, advogados, comerciantes, professores. Sua filosofia básica é estar no mundo, mas não ser dele, livre da ambição, da cobiça, do orgulho intelectual, da cega obediência ao costume ou do respeitoso temor às pessoas de posição mais elevada. O caminho sufi na história do homem. O sufismo ortodoxo de influência muçulmana pode ser dividido historicamente nos períodos antigo, clássico, medieval e moderno. Um dos fatos marcantes do período clássico foi a crucificação de Al-Mansur al-Halaji, acusado de heresia, em 922, após declarar "Eu sou a verdade". Foi na época medieval, entretanto,
que os sufis aprenderam a disfarçar em poesias complexas qualquer afirmação que pudesse ser considerada um desafio à crença do Deus único. Assim, só mesmo os esclarecidos podiam decifrá-las. Durante a Idade Média, Al-Ghazali, 105911, afastou-se da vida mundana para empreender uma busca por Deus. Seus escritos ajudaram a combinar os aspectos considerados heréticos do sufismo com o islamismo ortodoxo. Em números, os sufis atingiram o auge na Era Moderna, entre 1550 e 1800. Embora ainda sejam perseguidos em alguns países islâmicos, os sufis estão presentes em diversas partes do mundo.